Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um conteúdo aqui do Desafio Bookster 2023. Hoje vamos falar sobre esse belíssimo A Filha do Capitão, do Alexander Pushkin. E eu tô muito animado com esse papo, assim, de verdade, porque tô com duas pessoas que falam muito bem, que conhecem muito e adoram o Pushkin, então vai ser um conteúdo bem rico. Então, para apresentá-los brevemente, o João, ele é professor de História, com ênfase em inovação e ensino das gerações Z e Alpha, criador de conteúdo pela Operação Barbarussa para mais de 600 mil seguidores, ou seja, só pelo nome você vê que ele gosta de russos, conquistando a indicação para o TikTok Award 2022. Já a Raquel, que recentemente eu também falei lá no meu Instagram, ela é professora, mestre em literatura e cultura russa pela USP e crítica literária. Ministra cursos livres sobre literatura russa na internet para trazer cada vez mais os leitores brasileiros para perto do mundo eslavo. Publica conteúdo sobre literatura, mercado literário e cultura no Instagram Ratoledo, que também é super legal. Recomendo vocês seguirem os dois desde já. Mas antes da gente começar, queria dizer que fiquei muito feliz com o feedback do pessoal lá no Telegram e também nos directs, que muitas pessoas nem tinham, na verdade foi o primeiro contato com literatura russa, que é algo legal, né? As pessoas estão perdendo medo e se arriscando um pouquinho, e ao mesmo tempo viram que também não é um bicho de sete cabeças, né? Como muita gente acha. Eu sempre brinco, falei, gente, já está traduzido do russo, fica tranquilo, pode ir. E lógico que a gente tem os nossos problemas com nomes, né? Que acaba sendo mais difícil de decorar. Tem gente que inventa um nome um correspondente brasileiro, João. Alguém falou que estava falando, lendo lá como João, o protagonista. Eu gosto, às vezes, de anotar também os nomes em algum papel ou na parte final. Tipo, esse nome é aquela pessoa. Até porque variam, às vezes tem mais de um nome para a mesma pessoa, né? Se chama pelo sobrenome ou patronímio. Sim. E aí, Apelido. mas para a gente começar, exatamente, queria aqui começar pela Raquel, que ela contasse um pouquinho assim para a gente entrar no livro em si, mas contasse qual a importância do autor Pushkin, que talvez quando a gente pensa em literatura russa, né, a partir dos brasileiros, os primeiros que vem à cabeça são Dostoiévski e Tolstói. Pushkin não é tão conhecido, mas ele é muito importante lá na Rússia. Então, queria que você comentasse um pouquinho, João, como você conhece também muito ele, depois se quiser complementar, fique à vontade. Legal, valeu. Primeiro, obrigada, Pedro, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês, falando de literatura russa, em especial falando de Pushkin, que é muito legal e muito raro. A gente tem a oportunidade de falar do Pushkin, então eu estou bastante feliz com o convite. O Pushkin, ele é conhecido na Rússia de forma até bastante engraçada como o sol da literatura russa. É normal a gente ver essa expressão. Ela soa até um pouco brega, né? Mas eles Uhum. usam muito, assim, ele é o sol da literatura russa. Tem algumas histórias que correm assim sobre o Pushkin. Por exemplo, quando Nabokov, né, que é o escritor de Lolita, ele começou a dar aula de literatura russa nos Estados Unidos, ele fez uma vez um experimento com os estudantes que ele fechou a sala com vários panos diferentes e aí ele ia puxando os panos aos poucos e a luz ia entrando e ele dizia: "Isso aqui é Tolstói, isso aqui é Turgenev, Dostoiévski ele não puxou nenhum pano porque odiava. Mas aí teve uma hora que ele tira todos os panos, ele fala, e isso é Pushkin, né? Então ele é o sol, ele ilumina e tal. E isso é muito engraçado pra gente. Aqui no Brasil não faz nenhum sentido, porque a gente não lê Pushkin. Especialmente porque Pushkin foi, sobretudo, um grande poeta russo, né? Ele é um poeta pioneiro, super fundador ali da literatura russa, como a gente conhece. E a gente não tem uma grande quantidade de tradutores e tradutoras de poesia, então isso acaba não permitindo que a gente chegue tanto aos textos poéticos do Pushkin. A verdade é que isso tem mudado, o Pushkin tem saído cada vez mais traduzido. Eu acho que essa edição aqui da Filha do Capitão, da editora 34, acho que já é a terceira edição de tradução direta desse texto. Então, ele é o único romance, né, do Pushkin, que é um romance em prosa, né? Ele tem um outro romance em versos, mas ele é, de fato, esse grande mestre da literatura russa. Um pouco anterior ao Gogol, que talvez seja um pouco mais conhecido por causa do nariz, do capote, esses textos que circulam bem aqui no Brasil. Pushkin nasceu em 1799 e ele faleceu em 1837. Ele faleceu num duelo, o que é bastante interessante, porque duelo está aí
sempre nessas narrativas do Pushkin. E ele é, sobretudo, esse cara fundador da língua literária russa. O que isso quer dizer? O João Pedro vai saber dizer muito melhor do que eu. A formação do Estado russo ele é bastante complicado e teve um período muito grande em que aquela região eslava foi dominada pelos mongóis. E isso era uma época em que toda a Europa já estava se desenvolvendo, enfim, já estava ali criando suas nações e já deixando de lado o feudalismo, e a Rússia ficou um pouco parada no tempo. O Pushkin, muitos anos depois disso, quando ele começa a escrever, ele começa a procurar um tom literário que vários países da Europa já tinham encontrado, enquanto a Rússia ainda estava ali parada naquele período mongol. E o Pushkin começa a tentar encontrar um tom para a literatura russa. E talvez o grande acerto dele, a grande genialidade do Pushkin tenha sido justamente essa: encontrar um jeito de fazer boa literatura em russo. É engraçado a gente falar isso na Rússia, porque antes a literatura ela era quase toda em francês, a corte russa falava francês, o francês era quase que a língua da nobreza, a língua russa ela era uma língua muito assim das pessoas mais pobres, das pessoas marginalizadas. E os poetas antes do Pushkin, que começaram a escrever literatura antes dele, tentavam fazer a literatura em língua russa, mas usando as métricas e as expressões da Europa. O Pushkin vai ser o primeiro cara que vai falar: não, vamos fazer aqui uma literatura russa mesmo. Né? E ele vai começar a revisitar tudo que ele aprendeu sobre literatura nos anos de estudo dele, principalmente alemã e francesa, e vai recriar a moda russa. Então ele vai criar, por exemplo, contos góticos românticos, como existiam na Alemanha, ele vai criar na Rússia. O romance histórico, como existia já na Inglaterra, ele vai criar na Rússia. Entendi. Então ele vai criando um passado literário para a Rússia que a Rússia não tinha. E é a partir desse passado literário e dessa forma linguística que o Pushkin encontra que todo mundo começa a escrever literatura russa no século XIX. E veja, o Pushkin ele nasceu em 1799, então ele já nasce ali na porta do século XIX, que é o século do Tolstói, do Dostoiévski, do Turgenev. Então veja, a literatura russa teve muito pouco tempo, sei lá, 100 anos, para Uhum. ir de Pushkin a Mayakovsky. Tudo isso por quê? Porque ele criou esse terreno muito fértil, né? Então Ele, acho que essa talvez seja a maior importância ele dele. chegou a ser contemporâneo com Dostoiévski e Tolstói, não? Ou sim? Não, ele morre bastante cedo, né? Ele morre em Ah, 1837. Então não, mas ele era contemporâneo do Gogol. Eles tá. juntos ali conseguiram criar coisas. Eles se davam desafios, Pedro. Tipo assim, um dava para o outro um ditado popular e Uhum. ele e o outro tinha que escrever um texto sobre aquele ditado É, popular. Eles ficavam se desafiando. É muito interessante hoje em entender dia, como os dois. É, hoje em dia a galera se desafia no TikTok com as dancinhas, antigamente era com os textos, né? Mudou um pouquinho. é muito engraçado e muito sempre ligado a isso, sabe? Valorizar a história popular também. Então, a Filha do Capitão, a gente ainda não vai entrar no romance, mas tem muito essa ideia, né, do levante popular, quem é o povo russo, a distância, porque o Pushkin era um cara nobre, mas a distância da nobreza para o povo, essas já são anseios que o Pushkin Uhum. traz e que, nossa, Dostoiévski e Tolstói vão, e o Turgenev também vão, nossa, viver em cima desse debate. Ah, e a questão, acho que é bem legal também o ponto do Pushkin não ter chegado aqui, porque existe, como ele era poeta, existia durante muito tempo no Brasil também, não só no Brasil, mas em muitos lugares, essa questão da... Era um mito sobre a impossibilidade de se traduzir poemas russos. Por conta Uhum. da questão de métrica, rima, blá, 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 blá. E isso é uma grande bobagem, né? Mas, assim, durante muito tempo houve essa discussão, muitas das traduções russas vinham só do francês, aí o francês não traduzia poema, só traduzia prosa, então quando chegava para cá era um negócio muito complicado. Então, Pushkin demorou muito para chegar aqui, o que é muito engraçado, porque, assim, a pessoa geralmente, quando você vai começar a literatura russa, se perguntar pro russo, ele não vai pensar, ele fala assim, Pushkin, você tem que Uhum. ler Pushkin, porque ele é o paizão. Aqui, ele tem assim, tem que ler Dostoiévski. É. Isso é muito doido, porque A para eles não pessoa faz o vai e menor acha super sentido. difícil o crime e castigo, porque já vai no castigo e nunca mais volta, né? É, assim, por exemplo, eu compartilho, assim, eu não sou muito tão fã do Dostoiévski também, Pushkin eu sou doido, assim. E o Pushkin, ele tem um impacto não só do ponto de vista de criação, mas também um pouco de popularização, não só na escrita, mas, por exemplo, ele se junta com o Gogol,
e ele lança o Contemporâneo, que era uma revista onde se publicava literatura. E assim, ela foi super importante para a literatura russa circular, né? Porque não adianta ele escrever se não tinha ninguém para publicar. Então, não só ele abriu as portas no ponto de vista de escrita, mas também no ponto de vista de circulação mesmo. E é muito legal a gente pensar os textos do Pushkin, porque a vida dele diz muito sobre o que ele escreve, assim como a história russa diz muito sobre o que ele escreve também. Porque o Pushkin, isso é muito legal. Em umas partes dos textos que ele escreve, ele foi censurado pelo próprio Tsar, Hum, porque como ele tinha umas escritas um pouco ácidas às vezes, ele era muito crítico, ele leu muito sobre iluminismo, ele foi muito influenciado por essas coisas todas. Então ele tinha uma questão com a Rússia muito grande, de discussão sobre o que seria o futuro russo, enfim. Só que era um grande dilema para ele, porque ele tinha uma família russa muito antiga, a família do pai dele acho que era de uma família de russa nobre do século XII, a família da mãe dele, né, tinha descendência no Aníbal, que era um cara que era amigo próximo do Pedro I, né, era filho adotivo do Pedro I, que era um czar super importante da Rússia. Então ele ficava nessa discussão de eu tenho essa raiz nobre, mas ao mesmo tempo eu não acho que o mundo e o futuro e a sociedade deveria ser nos moldes tradicionais dessa nobreza que está caminhando aqui. Então ele ficava nesse dilema muito grande. E a gente consegue ver muito isso nos textos dele, inclusive até no Filho do Capitão. Ele discute muito esse espaço do o quão popular deve ser o processo, o quão nobre. Ele fica meio perdido nesse caminho aí. E aí tem vários movimentos de crítica ao Império que ele não participa, às vezes, diretamente, mas você consegue juntar ele 100%, porque, assim, todos os amigos dele participam, né, dos processos sei lá, atentado contra o czar. Os amigos dele todos participam. E aí, quando vão ver o pessoal, quando ele vai ser preso, todos eles estão com um texto que é ódio à liberdade dele. Então o pessoal fica meio, peraí, ele é nobre, ele não tá aqui, mas tem dedo dele nesse negócio aqui. Então chega uma hora Esse, que esse lance, né, João Pedro, é muito engraçado do decabrismo, né, dessa revolta chamada dezembrista ou decabrista na Rússia, porque os nobres, eles vão lutar contra os monarcas lá na França, né, e os russos vão e lutam e tal contra o Napoleão, enfim, os russos têm essa alegria de ter vencido muitas guerras, né, então eles lutam contra o Napoleão, seguram o Napoleão, e aí quando eles voltam para casa, é um czar, é um líder autocrático absoluto. E aí essa própria monarquia começa a se mexer. E o Pushkin, ele vai de leve, né? Ele não mergulha, isso ele como, não como o mergulha João porque estava ele tem essa falando. questão da nobreza muito forte, então ele fica com medo um pouco de perder essa questão da honra, do status familiar, enfim. Mas esse E é um debate aí importante para ele. e ele passa a ser censurado pelo próprio Tsar. O Nicolau I, ele passa a censurar ele diretamente, assim. Então, se o Pushkin escrevia alguma coisa, não ia para um censor, ia para o Tsar lia, ó, beleza, tá aprovado. E se ele quisesse viajar para algum lugar, o Tsar tinha que saber. Então, tinha toda uma dinâmica. Então, assim, por conta disso, ele não podia escrever 100% do que ele pensava, mas aí que tá a genialidade, né? Eu acho que tem muito isso na arte. A restrição leva também a coisas geniais. Então, como ele não podia diretamente escrever tudo que ele pensava, ele tinha que escrever de uma maneira que fosse inteligente o suficiente para a gente conseguir perceber num subtexto, numa temática, numa estética narrativa, só que de uma maneira que o Nicolau I lesse e falasse assim, não, beleza, entendi. tá liberado. Aham. Então, assim, é um cara muito fantástico, assim, a gente tinha que, ele, graças a Deus, e há muitos tradutores também da escola da USP que estão traduzindo muito isso. O Pushkin está começando a ficar mais popular, assim, porque ele é incrível, incrível. Não, você viu? Ó, tem uma galera lendo a Vida do Capitão, ficou até, quando eu lancei o desafio, super em alta na Amazon, então tô tentando ajudar um pouquinho nisso. Tá É, dando as certo. pessoas têm muito medo, né, de literatura russa, isso que é Sim. doido. E o João estava falando isso do czar, da censura, falando dessa época, né, até em que se passaria o próprio romance, já indo mais para o livro. Que época é essa, né? A gente tem um império russo, tem um imperador, essas revoltas que a gente vê no livro, essa revolta que a gente vê no livro era algo comum na época? Essa revolta realmente foi algo importante? Contextualiza um pouquinho a gente, assim, sobre o O momento. Pushkin, quando ele vai escrever, é muito comum, e ele tem muito a ver com ele, existe toda uma discussão sobre o Pushkin como um pré-historiador russo, assim, o Pushkin ele faz muita questão de levantar a história russa, porque existia uma grande discussão, e foi a discussão. Poxa, travou, né? Pra gente, é, Travou aqui, travou também. acho que
Godunov, que também foi um Ah, líder deu uma russo mais travada. antigo. Voltou. Voltou Voltou? agora. É. Ah, que droga, gente. Enfim, Mas e calma, ele que o vai... Pedro estava falando que ele era um grande historiador. Você Ah, existe essa travou grande aí. discussão sobre essa... E ele trazia muito esse passado russo para tentar identificar essa identidade russa, levantar isso um pouco. Então ele tem um poema, por exemplo, muito famoso, Cavaleiro de Bronze, que ele volta lá para a fundação de São Petersburgo. Ele tem o Boris Godunov, que fala sobre um personagem histórico também. Ele tem um livro que ele não completou, que é a biografia do tio, avô, bisavô dele, que é o Aníbal, que era a filha adotiva do Pedro I. Então ele volta muito nisso, né? E esse que a gente está lendo agora, do Filho do Capitão, ele passa na revolta de Pugachev, ou Pugachev, enfim, que é uma revolta anterior ao Pushkin, em 1773 e 75, mas que não é uma revolta, é a maior revolta camponesa da história do Império Russo, mas não era a única, porque a Rússia, nessa época, ela estava passando por um problema muito grande, que é o seguinte, é, quando a gente pensa na Rússia, a gente pensa na dinastia Romanov, só que a dinastia Romanov não dominou desde sempre, existe uma outra dinastia, que era a dinastia Rurik, que era a dinastia de um outro povo, enfim, muito famosa pelo Ivan IV, o Terrível, né, que era o mais famoso Uhum. deles, enfim. E aí acontece que o filho do Ivan morre e não deixa herdeiros, começa um período muito grande de quem vai entrar, quem vai assumir, aquela coisa toda, e aí entra os Romanov, depois você tem o Pedro I, e o Pedro I ele tenta modernizar a Rússia, e de certa maneira ele tenta trazer a Rússia mais próximo da Europa, porque existe essa muita discussão de se a Rússia é Europa ou se não é Europa, né? Porque ela fica mais distante, ela tem elementos asiáticos também e tal. E aí, nesse processo dele tentar modernizar aos padrões europeus a Europa, que depois vai ser cedido, enfim, pela Catarina II também, por exemplo, ele começa a precisar muito do apoio da nobreza. E aí, com isso, ele começa a fazer algumas concessões que, no final das contas, custam muito mais ao povo, assim, porque na Rússia, a ideia, existia uma questão da servidão muito grande. Se você for ler literatura russa, você vai encontrar esse tema em praticamente todos os livros que você for ler, nem que seja em paralelo, assim. Só que durante muito tempo a servidão na Rússia era ligada ao lugar que você estava. Então, por exemplo, eu era servo da província, não sei das quantas. E eu ficava servo ali porque existia essa relação de proteção do rei, aquela coisa bem medieval mesmo. Só que aí, a partir do Pedro I e da Catarina também, essa mudança começa a acontecer onde os servos não são mais presos à terra, mas presos a algum senhor, a alguém. Geralmente o quê? Esse nobre que ele precisava desse apoio político. Isso vai gerar um descontentamento muito grande dos camponeses e dos servos, porque eles se sentem desconectados da família imperial, isso começa a ter vários levantes, e aí com isso você começa a ter várias revoltas camponesas. No século XVII do século XVIII, especialmente no século XVIII também, você vai ter vários levantes de camponeses e de grupos russos contrários ao czar. E nesse caso que a gente está falando da revolta de Pugachev, ela é muito interessante porque é uma revolta contra a Catarina II. A Catarina II é uma das imperatrizes mais famosas da Rússia, só que ela tecnicamente não é exatamente russa, porque ela é de uma família alemã, ela Uhum. casa com o Pedro e ela dá um golpe no Pedro, porque o Pedro tinha uma visão mais de proximidade com a Europa e, por incrível que pareça, a Catarina, mesmo não sendo russa, tinha uma ideia muito mais nacionalista russa. Então ela junta o grupo dela, consegue dar um golpe e mata, assim, ela não mata, mas existe várias discussões se ela participou, se não ficou sabendo, enfim. Mas depois que o marido dela é preso e ela vira imperatriz, o marido dela também morre. E aí a revolta do Pugachev é exatamente contra essa dinâmica toda, né, dessa ligação dela com os nobres, contra a servidão, e contra, na verdade, também ela, de certa maneira também, né? E aí você tem esse cara, né, que é o Emília Pugachev, ele era um cossaco, que é um dos povos, né, independentes que tem uma das etnias russas super importantes, e ele vai criar um governo paralelo, assim, ele vai falar assim, não, a gente não concorda com esse governo, a gente vai criar um governo paralelo, e a gente vai expandir territorialmente, mesmo em guerra, juntando um exército. Chegou uma hora que ele tinha 70 mil homens no exército dele. E ele começou a criar um governo paralelo mesmo. Ele falou assim: eu sou Pugachev? Não. Na verdade, eu sou Pedro III, o marido de Catarina, que sobreviveu milagrosamente, porque ele junta. Não é só que ele se coloca como Pedro III. Ele se coloca como Pedro III, que foi salvo de maneira milagrosa. Então, ele é uma coisa meio. Sabe aquele papo que a gente tem muito de Apocalipse, Messias, Cristo de Cristo? Ele se coloca nesse papo. Ele coloca a Catarina como se fosse um anticristo, ele como se fosse um Cristo salvador, o Pedro que renasce ou é salvo de maneira milagrosa, e tenta criar um governo paralelo. Tem toda a estrutura do império ele criou na revolta. Ele começa a expandir. Então, assim, não é um levante que nem a gente imagina hoje, de pessoas revoltadas saindo, quebrando tudo, pedindo mudanças. Era uma ideia de criar um outro governo, mudar todo o esquema, e ele prometia também o fim da servidão. Então, com isso, ele ganhou muito apoio camponês. Então, foi um negócio que
ficou fora de controle, assim, foi um negócio gigantesco. Primeiro, porque a Catarina no começo achava que não ia dar em nada, aquela coisa meio, são os camponeses, uma galera que não entende nada. O próprio Pugachev não sabia E ler, então tinha falou assim, vários, né, João? Também tem isso, é, que não era o único, né? Existiam várias revoltas você tendo várias camponesas. revoltas, então assim, ele falou assim, mais uma, sabe aquela coisa assim? Tanto Mais faz, uma, não né? dá Aham. nada, manda a tropa lá, dá um supapo em todo mundo, enforca não sei quantos e acabou. E não foi o caso. Ela virou a maior revolta camponesa de todas. E aí ela ainda ficou mais famosa depois disso tudo, porque o Pushkin aproveita e pega isso para discutir exatamente sobre a Rússia como todo, né? Político, povo, cultura, enfim. Na Filha do Capitão, que é, tipo, enfim, um texto super famoso dele. E Uhum. aí já era. Hoje ela ficou muito configurada nessa ideia. Na União Soviética, por exemplo, isso foi muito levantado, porque tem toda essa ideia do levante popular. O Pushkin também é muito pego também, na época do Stalin, também com essa figura do paizão da cultura russa, do levante contra o czar e tal. Então, assim, a revolta ficou, não só foi muito grande, mas ela, dos últimos 200 anos para cá, ela também é muito famosa e muito importante na cultura russa em si. Uhum. E Ah, aí, ô Pedro, posso fazer um parêntese só rapidinho? lógico. Eu achei muito engraçado o tempo histórico que a gente pegou para ler esse livro, porque acabou de rolar outra revolta quase dessas É, camponesas na Rússia, verdade, né? É verdade. claro, o grupo Wagner não tem nada a ver com o Pugachev, mas tem alguma coisa a ver, no sentido, acredito que o João Pedro sabe explicar até melhor, mas essa ideia justamente de quem vem do interior e vai ganhando força, vai ganhando apoio popular, enfim, o Putin é muito hábil, a gente pode ficar aqui horas falando dele, sobre essa figura extremamente perigosa que ele é hoje na Rússia, mas ele, como um czar, que ele é de alguma forma, ele soube Total. exatamente o que fazer para desarmar e para Uhum. acabar com uma revolta que, na hora que eu vi na televisão, me bateu imediatamente a filha do Sim, capitão, né? É muito sim, sim. engraçado E isso. essa Como ideia algumas coisas na Rússia sempre se repetem. e é um elemento cultural russo mesmo, porque assim, que nem eu comentei com você, um dos grandes apoiadores deles foram os cossacos dos basquiros, mas especialmente os cossacos, que é um povo meio... É uma grande discussão se é um povo russo ou não é russo, é um povo meio à parte, assim, é uma dinâmica muito doida, assim. Mas, é isso, os cossacos eles existiam e serviam ao exército russo, mas eles eram um exército meio paralelo, tanto que sempre tinha revolta de cosaco, porque Sim, eles não estavam no exército, O saco era um exército? Era um exército? era um povo, mas também parte Ah, do tá. exército. É porque ele é um título de cavalaria no Hum, exército russo, mas ele também é um povo específico que vive na região do sul da Rússia. é uma etnia ali dentro, É, né? é um É uma grupo etnia dentro étnico. das várias. entendi. É um negócio que pra gente é muito diferente, porque a gente Sim. não tem essa dinâmica, né? Só que é isso, existia essa cultura russa muito antiga de você formar alianças extraoficiais no seu exército. Então, o grupo Wagner, ele só existe É, também, se parar de certa Entendi. maneira, porque é existe essa paramilitar. cultura. É um grupo É, um grupo paramilitar. paramilitar. Pra E os gente não é tão cossacos, comum. não, totalmente esquisito. Pra gente é, sei lá, milícia, né? A É, cabeça vai para outro milícia. lugar. É. E é engraçado, por exemplo, os cossacos, eles são parte da guarda. Aí, durante a Revolução, por exemplo, tem alguns cossacos que vão lutar junto com o Exército Vermelho. Então, eles são uma força ali meio que tem que ser controlada, né? Senão, você pode perder o controle dos Você cossacos e usa a seu perder a guerra. favor, você usa a seu favor, É, mas você tem que ter cuidado que se você usar demais, você pode perder o controle. Uhum. exatamente. E quando a gente pensa na estrutura, até no gênero aqui, na quarta capa do livro, tá assim. Tida como a mais importante obra em prosa de Pushkin, fundador da literatura russa moderna, A Filha do Capitão é um experimento magistral com o gênero do romance histórico, fruto de rigorosa pesquisa, construído com extraordinária economia de recursos e permeado de um lirismo preciso, tão característico da poesia do autor. Raquel, e aí eu te faço uma pergunta: por que que eles consideram isso como um experimento com o gênero do romance histórico, porque não era algo comum de ser escrito na época, na Isso. Rússia, e além disso, uma coisa que me chamou a atenção também no livro, quando eu comparo com outros russos que eu li, assim, é uma escrita bem mais simples, né? Até a densidade psicológica dos personagens chega a ser assim, você fala assim, nossa, talvez seria simples, talvez demais, né? Quando a gente pensa no russo, a gente espera algo mais Uhum. complexo, mais denso. Ah, porque da onde vem essa simplicidade? É do estilo do autor, e aí essa outra questão do romance histórico. Uhum. Eu acredito que a editora tenha colocado aí como experimento justamente porque o Pushkin ele se propôs a experimentar diferentes gêneros. Então, já que não existiam muitos gêneros, principalmente a prosa,
era muito pouco desenvolvida, né, a prosa de ficção, nesse começo do século XIX na Rússia, ele faz justamente esse teste, esse treino. Como o João colocou, o Pushkin ele era um apaixonado por literatura russa, ele tinha um livro ali da história da Rússia do Nekrasov, que era a Bíblia dele, ele amava aquele livro, e ele também escreveu uma história do Pugachev, que é até nessa edição da 34 traz um Sim. trecho do próprio texto do Pushkin, né? É muito legal, eu nunca tinha lido o texto dele. Li nessa edição pela primeira vez. E então existe aí uma tentativa dele de tocar nesse assunto que era muito caro para ele, só que através da ficção, né? Através do romance. E essa ficção por trás, ela acaba se tornando uma ficção muito simples mesmo. Porque o grande enfoque dele é mostrar o aspecto histórico. Existe também uma coisa que é legal da gente pensar sempre quando a gente está lendo literatura, assim, século XVIII, século XIX, que eu acho que na Rússia o salto é muito grande de complexidade do Pushkin para, sei lá, para o Dostoiévski, por exemplo, né, sei lá, pegar os Irmãos Karamazov, que é lá de 1890, né, bem do finalzinho do século, o avanço que a gente dá dentro do gênero romance. O Pushkin, ele faz um romance ainda muito com cara daqueles romances que eram os mais populares na época na Uhum. Europa toda. Aqueles romances quase de cavalaria, eram histórias Folhetinescos, assim, né? simples, folhetinescos, quando eu li esse livro no curso que eu dei, até falei para os meus alunos, ele chega a dar um quentinho no coração, porque tudo amarra, né? Não fica nada para a gente pensar Não, depois. é uma A história pessoa assim, se né? revela. Ah, por isso que eu ajudei aquele cara, ele É era o isso. Pugachev. Aí ele não me mata. Tipo, tudo fecha, assim. E essa é uma característica muito forte do romance do século XVIII, que o Pushkin ainda está trazendo nesse começo do século XIX, na literatura dele. Então, ele é um experimento, porque ele é uma primeira tentativa desse gênero, né? Ele é um romance bastante pioneiro nesse sentido dentro da cultura russa, e ele traz essa simplicidade que é da época. A nossa cabeça de hoje, a gente está acostumado a um outro tipo de ficção. E é muito comum, às vezes, a gente ler uma ficção mais antiga e falar, nossa, mas era só isso. Um Uhum. exemplo clássico. Às vezes eu dou aula de romantismo na escola e aí eu conto para as crianças sobre o Werther, né? Os sofrimentos do Sim. jovem Werther do Goethe. E aí você conta para as crianças assim, gente, o pessoal lia aquilo e se matava. Aí a gente lê o livro e eles ficam tipo, É, mas por quê? é. Onde já se viu? Da onde que essa gente se matava por causa disso? Então tem também uma ideia de pensar como era a mentalidade naquela época, né? Esse tipo de romance muito fechadinho, ele é o padrão. Uhum. Era o que fazia sucesso. E o Pushkin está dentro daquilo, de criar um público leitor, de criar pessoas que se interessem. E a estrutura é muito simples. Ela se passa no final do século XVIII. A gente tem esse protagonista, ela se passa no século XVIII, né? Ele tem esse protagonista que é o Piotr Griniev, que é o filho de um rico proprietário de terras, ele tem 16 anos, e ele é convocado para o serviço armado, né? Então ele vai ter que fazer parte do exército. Na verdade, ele não quer muito nada da vida, né? Mas acaba indo. Lá, ele vai se apaixonar pela filha do capitão, propriamente dita, que é a Maria. Em russo a gente fala Maria, e ela parece muito também chamada como Masha. Macha. E aí, enfim, toda uma história dos nomes russos, né? É. Mas Masha é um apelido de Maria. E lá ele também conhece o Alexei Shvabrin, que já tinha pedido a Masha em casamento. Então eles começam meio como amigos e aí eles decidem fazer um duelo. Então, vai vendo, todas essas coisas clássicas dos romances bem século XVIII estão aí. O amor que não dá certo de primeira, então tem um rival, aí eles vão duelar. Então, tudo isso. Aí, quando ele duela, ele se machuca no duelo, né? O protagonista. A Masha cuida dele, se apaixona. É bem água com açúcar, assim. É bem, bem fácil de ler, de fato, né? Mas tudo ganha uma outra profundidade justamente quando o capitão precisa intervir ali na relação da Masha e do Shvabrin, e logo em seguida o Pugachev toma a cidade. E o Shvabrin deserta, né? Ele muda de lado, enfim, ele decide mudar de Uhum. lado dentro da guerra. E, e o Pugachev, ele era conhecido pela sua violência. Então, o romance ele é todo muito leve, até chegar essa parte do Pugachev, que aí fica bastante violento, de fato, né? A gente vê as pessoas são assassinadas, existe uma tortura em praça pública, é uma tentativa de trazer um pouco essas cores da época, mas sempre olhando um pouco para isso, na intenção de criar
esse público leitor, né? Como até o João comentou, a revista, o Savremenic, né? O Contemporâneo, era uma revista que já intencionava fortalecer o público leitor. Então pensa, gente, o Pushkin ele tinha que ser o escritor, o editor, o publicador, o divulgador da literatura, o youtuber, tudo era ele. Ele que tinha que fazer para o texto circular, para as coisas acontecerem. Então também tem essa preocupação de ser um texto agradável de ler. E é muito delícia, né, Pedro, trabalhar com isso, porque as pessoas começam a ler e elas ficam tipo, nossa, mas por que eu estava com medo disso? É tão Exato. simples, é tão Então, fácil. Mas exatamente. isso é do autor, assim, eu acho que também tem muito a ver no sentido Tem de só um que... segundo que eu vou pegar o meu carregador, mas podem ir falando que eu tô ouvindo. Tá, Tá beleza. Eu bom. acho que a questão que tem muito a ver também é a questão de que o Pushkin ele não é complexo, os personagens geralmente não são tão aprofundados assim, porque eu acho que o foco principal dele não é esse desenvolvimento do personagem que nem o Dostoiévski faz. É muito mais a temática, né? Por exemplo, a filha do Sim, capitão, você comentou muito sobre isso, né? Quando o Pugachev chega, a história muda. E a história muda do ponto de vista até estilístico mesmo, assim, ela acelera, ela sim, ganha uma linguagem diferente, que isso tem a ver com exatamente a discussão do livro, né? A filha do capitão, ele é meio poético, não no sentido da escrita, mas na ideia de rimas narrativas e visuais, assim, porque no começo é ele nobre no mundo nobre. E as temáticas são as discussões nobres. Eu estou lutando pela mão da mulher, e o duelo, não sei o quê. E quando o Pugachev chega, as temáticas e as angústias viram angústias camponesas. Tanto que no começo, o Grinev, quando ele vai falar com o Pugachev e interessante. tal, ele fala assim, o pessoal começa a falar com ele, começa a falar muito usando provérbio, expressão popular, e ele não tinha a menor ideia do que significava, porque ele era nobre. Então, metade da vida dele ele passava falando francês, e quando ele precisava falar russo, era para falar russo com pobre. Uhum. Então, ele não tinha a menor ideia de provérbio, expressão popular. Então, ele fala assim, cara, eu não tô entendendo nada que essa rapaziada tá falando. Ele fala de um jeito meio bruto, e não é bruto. Na verdade, a gente olha hoje, é riquíssimo a questão dos provérbios e tal. Mas é Super. porque ele não tem esse contato, assim. E é muito legal porque, assim, tem a ver também com a revolta. Existe um governo paralelo onde você tem um homem camponês organizando as coisas, numa lógica mais bruta, patriarcal, mas ao mesmo tempo mais popular. E aí, do outro lado da história, você tem o governo principal, digamos assim, que é a Catarina, que é uma mulher com uma visão muito mais nobre e mais autocrática. Então tem esse paralelo muito interessante. E aí, quando que o personagem, o Greenev, ele fica vivendo nesses dois mundos, né? Porque ele fala assim, para eu salvar a Masha, eu não posso mais ser nobre. Eu não Uhum. posso mais ter esse olhar nobre, eu tenho que largar isso tudo. E ele vira o que é amigo do Pugachev. Então, assim, isso é porque ele concorda com o Pugachev? Não, mas é porque o Pushkin acho que ele discute muito isso também. Não é sobre concordar com o Pugachev ou não, ele discute sobre a temática geral, né? É sobre o estilo de vida que é diferente, a vida é diferente, né? É a vida João, posso fazer um camponesa. parênteses nisso que você está Sim. dizendo? E a ideia é que o Pugachev não é o vilão, né, da Não, não é o narrativa. vilão. Então, Ele não é o Isso é vilão. muito interessante, porque Ele é é um isso, o cara noutra Pushkin, realidade. ele tá de alguma forma, não sei se é muito forte, não sei, João, o que você acha, dizer que ele valida de alguma forma as questões que o Pugachev traz, quando ele não coloca nesse papel de vilão, porque esse papel de vilão era óbvio, né, para a cultura russa. uhum. Eu imagino, você lendo Bota um esse livro ali, brutamontes que faz um governo paralelo, mata todo mundo, não sei o que e tal. super violento e tal, contra a lei, né? E o Pushkin fala: não, pera, mas olha isso aqui que ele estava dizendo, eram demandas justas. Muito pior é aquela pessoa que vai para o lado do É, Pugachev por egoísmo. O Pugachev ele tem razões O vilão é o que são Shiravi, não é o debatíveis. Pugachev. mas por conta da Exatamente, censura, ele tinha que fazer isso de uma forma sutil, né? É, por isso que muitas das exato. discussões dele não estão no texto, mas estão na temática do texto. Então, assim, e aí Uhum. acontece isso. Então, no começo, o que que é? E aí a gente vai dando spoiler. É o Grinev salvando a marcha. Como é que ele faz isso? Ele usa da figura dele masculina, se coloca numa posição simplista, mais próxima de uma lógica camponesa, mesmo sem entender ela, e não precisa, porque a lógica camponesa é a lógica simples. Então, se ele chegar e conversar com o Pugachev, e o que acontece é isso. Se eu for sincero, ele vai entender, e é o que acontece, né? Ele é É, sincero, e o Pugachev entende, fala, não, beleza, faz sentido, não, amor e tal, lutar pela sua filha, sua mulher, e vai lá. E no final acontece o inverso, né? Porque quando a revolta, né, é desbaratinada, assim, a Catarina chega dando um chega para lá, por conta dessa relação do Grinev com o Pugachev, ele meio que é visto como um traidor. E aí, uhum. quem precisa salvar agora é a É a Masha. marcha. E a Masha, ela vai atrás de quem? Da Catarina, Uhum. usando de uma linguagem simples
porque ela, na verdade, era uma nobre, mas ela se coloca de uma maneira simples para tentar convencer a Catarina, e aí é essa mulher, numa lógica nobre, mas num papo simples, que salva ele, que é exatamente o inverso do que acontece na primeira metade da narrativa. Então, a questão do Pushkin tem muito a ver com essas temáticas, assim. Eu gosto muito da Filha do Capitão por causa disso. Ela começa de um jeitão, que você fala assim, ah, beleza, romanção classicão, amor com Isso, açúcar, duelo, amor da minha vida, andando de cavalo com minha duplinha aqui e tal, não sei o quê. E de repente você tem uma virada e o texto acelera. Não sei se vocês sentiram isso, lindo. O texto ele fica mais rápido, ele Fica. fica mais tenso, ele fica mais violento e a própria jeito que ele é escrito muda, que tem totalmente a ver com a dinâmica da narrativa em si. Então, assim, eu acho incrível assim, nesse sentido. Então, te respondendo, eu acho que você não vai pegar um Pushkin, acho que você não. Tô até pensando aqui de cabeça, mas acho que você não vai conseguir ler um Pushkin que você vai ter um personagem. Meu Deus do céu, vou ter que fazer um fichário para entender todas as Aham. motivações, influências e Não. ligações, que nem, sei lá, um Dostoiévski tem. É, Porque a complexidade dele está na temática, porque como Pushkin se tá. coloca para ser um pai da literatura popular, mas ao mesmo tempo, enquanto ele faz isso, ele quer discutir o que é a Rússia, que é um negócio super difícil para você Uhum. explicar, e fica a complexidade está na temática, né? E as histórias dele não é isso. porque ele está afim de escrever, é porque tem uma discussão que ele quer trazer, que ele não pode trazer porque ele está sendo censurado também, Uhum. e que ele também não quer arriscar o nome dele na família comprando essas brigas, então ele levanta a temática, ele joga pra galera, entendeu? Ele escreve uma narrativa, Revolta de Pugachev, ele joga pra galera, mas na verdade a discussão é uma discussão muito mais ampla. Só que você não consegue traçar nele na época que foi lançado. Uhum. E a figura da Catarina, né, do jeito que ela aparece, desculpa, Pedro, você quer falar alguma coisa? Imagina. Não, pode falar, pode falar. Essa figura da Catarina no final, né? Porque o romance ele é um romance extremamente masculino, né? Então é duelo, é briga, é guerra, tal. Tanto que ele e eu gosto disso que ele chama a filha do capitão, tipo, a mulher não é o nome dela, mas ela tá ali colocada no título. E ela E se no final apaixona fica meio mais ou tudo, menos, né? Porque assim, é mas no luta, final ela fica fala, tudo na mão gosto de você. dela. Fica tudo na mão dela. Tudo na mão da Masha e tudo na mão da Catarina. E elas têm aquele encontro que a Catarina é essa senhorinha, Hum, fofa, querida, e ela senta e conversa, e ela não sabe, né, que é a Catarina, fica encantada ali, quer dizer, depois que ela descobre, né? Então, mas fica tudo ali na mão da Masha, ela que tem que resolver aquela situação. Ela precisa de alguma forma se colocar. E isso também é muito interessante, porque até essa construção das personagens femininas, que vai ser depois um tema mega importante, principalmente entre os escritores homens russos, né? Que a gente acha que só homem escrevia, mulher escrevia também. Inclusive a Catarina era uma grande escritora de poesia. Mas entre os escritores homens russos, essa construção das personagens femininas é um tema muito importante. E o Pushkin vai já trazer essas cores pensando em escrever a própria Czarina. E eu fico pensando se também não tem alguma forma aí de passar pela censura, porque no fim das contas, quem salva o herói é o sistema, né? É a Sim. Tsarina, ela que dá o perdão. Então, isso de alguma forma, né, faz Talvez um uma maneira de afago ali, agradar, né? sim. Só que ao mesmo tempo, isso que é interessante, é uma maneira de agradar, talvez, mas a Catarina é colocada como se fosse o inverso do Pugachev. Só que nos dois casos Uhum. é neutro, porque o Pugachev é o simples que fica grande, se faz de grande, e ela é uma grande que se faz de simples. uhum. Então, esses paralelos é muito incrível assim, só que no final das contas, qual dos dois é o malvado? Porque, Não, querendo ou não, o lógico. personagem principal ia ser morto pela Catarina. Uhum. Sim. O que acontece é que o romance nunca aconteceria o romance pensando da história de amor, né? Que é o nosso objetivo nessa história. No enredo todo, ele é um enredo de amor, né? Esse enredo não aconteceria, não se concretizaria se não fosse a ajuda do Pugachev e da Catarina. Né? De alguma forma, os dois colaboram, né? O que é uma coisa inimaginável, principalmente no imaginário russo. Imagina um camponês revoltado, violento, etc. Uma czarina super censuradora, super complicada, e de alguma forma eles colaboram indiretamente para a felicidade do casal principal. Tem um paralelo, como o João colocou, que é muito interessante, que o Pushkin faz sem dizer. Ele não diz em nenhum momento Pugachev foi tão importante quanto a Catarina. Isso não é dito. É Mas na é. leitura, na análise, que a gente consegue perceber como ele equipara essas forças. E dessa forma ele equipara poder constituído, poder paralelo, mas principalmente nobreza e povo. Tipo, os dois precisam estar juntos. Uhum. Não dá para ser o contrário.
né? E isso é algo que não podia ser dito de forma alguma. Sim. E eu acho legal quando a gente fala, né, dos personagens mais simples mesmo, eu acho que isso é bem nítido, até a questão assim, o bonzinho e malzinho, eu acho que talvez o mais complexo seja o Purgachev, por conta esse lado não tão maniqueísta dele. E aí a gente falando do final, né, desse encontro com a Catarina, eu senti, outras pessoas também comentaram isso, esse final meio corrido, assim, né? Uma Sim. coisa meio pouco verossímil, também meio clichê, que depois era ela, a senhorinha já ficou meio na cara quando ela estava encontrando, e meio corrido. Não sei se vocês sentiram, acho que talvez foi a parte que mais me decepcionou, assim, em termos da escrita, mas aí é uma impressão pessoal minha. Ah, Uhum. e o que eu Também queria senti. perguntar, até trazendo um pouco do que foi umas perguntas que o pessoal também colocou lá. Deixa eu até abrir aqui para não perder. É, que as impressões que ficaram, né? Teve isso muito do final. Algumas pessoas tiveram essa dificuldade de entender também os diferentes povos e etnias. E uma pergunta, e aí acho que talvez o João saiba mais explicar, como é que toda essa revolta teve algum impacto depois, mais para frente, na Revolução Russa e na queda do Império Russo, assim? Ou foi algo que tinha passado muito tempo e é difícil de dizer? Olha, acho que depende, porque o próprio movimento da Revolução Russa, ele é muito complexo, ele tem muitos momentos diferentes, assim. Uhum, Mas eu acho que, de certa maneira, a Revolução Russa, ela pega isso depois como um elemento de para mostrar que, na verdade, essa luta de classes que estava acontecendo não era uma demanda daquele grupo, mas era uma demanda histórica do povo russo, aquela coisa para você dar uma certa legitimidade. Mas um link direto eu acho muito difícil. É porque a Revolução Russa ela é muito própria, assim, de certas maneiras. Ela É. tem influências em muitas coisas. Então, por exemplo, se você quiser, você consegue, por exemplo, juntar um pouquinho dos decabristas com os primeiros revolucionários que vão levar a Europa. Você pode forçar essa barra. A Mas chegada ainda das ideias assim socialistas na mas ainda Rússia, assim é né? diferente. Mas ainda assim é diferente, entendeu? Então, assim, eu não sei se tem uma relação direta, uhum, porém, Aham. depois que a revolução acontece, uma das coisas que é muito levantadas é essa ah, questão popular, essa narrativa de uma imagem de uma Rússia popular que não é novidade, mas que na verdade foi sendo abafado ao longo dos anos. Então, o Pugachev ele volta por conta disso, e o Pushkin ele é ressignificado também por conta disso, né? O Pushkin no começo era usado como o nobre que trouxe a literatura, aquela coisa linda e maravilhosa. Na Revolução Russa, ele já é colocado nessa questão que a gente coloca mais, desse questionamento do czarismo, aquela coisa toda, Uhum. de trazer uma literatura mais popular, de trazer a questão da imagem do povo mais presente. Então, ele tem essa mudança, digamos assim. Mas eu acho que a relação que a gente pode fazer é essa, assim. Eles foram pegos depois pela João, Revolução para isso. deixa eu te falar uma coisa. Uma ideia que me passou aqui agora. Uma das Uhum, demandas do Pugachev que era a libertação dos servos, né? isso. E isso foi uma coisa que foi se concretizar muitos anos depois, só na década de 60, né? 65, isso. É, e, Mil oitocentos e esse sessenta e cinco. grande êxodo, né? 1860. Esse grande êxodo do rural, né? Essas pessoas que saem do campo, que vêm para as cidades estão começando a crescer e que acabam depois se tornando, de alguma forma, os proletários das primeiras fábricas, enfim, eu acho que existe essa demanda da libertação dos servos, e esses servos, claro, que não foi aí, né? Essa demanda era muito antiga. A Catarina é extremamente conservadora em relação a isso, não tinha nenhum interesse em libertar os servos, mas isso vai se tornando, em certo ponto, insustentável quando Sim, acontece, né? Então, talvez, em alguma coisa, essa revolta do Pugachev tenha ajudado a trazer esse tema que era caro para a inteligência, né? Era caro para os intelectuais russos, e que, de alguma forma, também foi muito importante para que a revolução acontecesse. Dificilmente ela acho que aconteceria se não tivesse sido sim. libertados os servos. Mas eu acho que dessa maneira, se a gente fosse. É isso que eu tô falando. Acho que se a gente pegar dessa maneira, eu acho que a revolta de Pugachev ela entra mais nessa inteligência, nesses autores, nessa intelectualidade russa, muito mais pelo Pushkin do que pela revolta em si. Porque a revolta em si não foi um. Assim, ela foi a maior revolta camponesa da Rússia, sim, com certeza.
Mas teve, por exemplo, a revolta de Razin, que foi 100 anos antes, que era igualzinho, igualzinho, igualzinho. Era uma revolta de camponeses contra o poder do czar. Você tinha um líder, se eu não lembro se ele era cossaco, mas talvez acho que ele também era cossaco, que se colocava como um czar que tinha sobrevivido e queria retomar o trono. Então, assim, eu acho que eles são fruto de um processo de incômodo da população. Isso com certeza. Do ponto de vista de ideias, do ponto de vista popular, com certeza. Né? De manifestação popular, isso sim. Mas nessa ideia dessa intelectualidade, desse núcleo mais ah, formal, digamos assim, da Revolução Russa, eu não sei o quanto que existe um link direto. Um link com certeza tem, mas direto eu acho que não. Mas pode estar falando bobagem porque a Uhum. Revolução Russa não é comigo. Mas eu não vejo ninguém comentando sobre, eu acho difícil também do que eu conheço. Aham. Tá ótimo. Faz Gente, sentido, sim. infelizmente estamos chegando ao fim do nosso papo, que está muito, muito bom. Se eu deixasse vocês aqui, a gente já Vixe! deu só de telespectador adorando aqui, porque vocês dá para ver que vocês falam de uma forma empolgada sobre o tema e vocês conhecem muito, então vocês vão se complementando. É muito legal. Antes de terminar, queria ver se vocês têm alguma comentário, adicionar algum ponto que vocês acham legal falar, querem falar o que vocês acharam do livro como leitores. Falem Aham. as últimas palavras. Posso começar? Eu gosto muito da Filha do Capitão, eu gosto muito da prosa do Pushkin. Eu acho que quem gostou do livro, pensando sempre nos próximos passos, né? Eu acho que pode procurar também da editora 34, tem a Dama de Espadas e outros contos, que também tem alguns poemas do Pushkin ali no final, com tradução excelente do Boris Schneiderman também, que é o nosso grande patrono, né? Da literatura russa no Brasil. E é muito divertido. Tem esses contos mais góticos, tem um pouco da história do Aníbal, né? Que o João tinha comentado que era o avô, não, acho que é tataravô, enfim, um parente um pouco mais distante do Pushkin. Então é interessante também ver o Pushkin trabalhando esses outros gêneros em prosa. Vale a pena. E eu acho que tem um livro que, para quem gosta de Pushkin, vale muito a pena enfrentar, que às vezes pode parecer assustador porque é um romance em versos, que é o Evgeny Onegin, que tem também tradução muito boa do Rubens Figueiredo, que saiu pela Penguin Companhia. Essa tradução tá excelente. E é uma história simples também, tranquila, de amor, mas também o Pushkin consegue trazer um pouco essa visão política dele, nessa figura do Evgeny, que é esse homem apaixonado, esse nobre, e da Tatiana, que é a sua amada. E essas são referências super legais, porque a gente pega escritor comentando elas o tempo todo, né? Então isso também vale muito a pena. Acho Eu que quero quem gostou ler de A Filha do esse, eu Capitão, nunca li. vale a pena, É que eu Pedro. acho que o É título dá muito susto a legal. algumas pessoas já, né? E aí a lei tá em prosa, Evgeny, mas o que é. que é isso? Não, tá em verso, você fala socorro, né? É super incomum, né, pra gente, mas a história é simples. É a mesma coisa, história básica, simples para todo mundo ler. E o Pushkin, ele é esse escritor, né? E é interessante ele ser uma porta de entrada, porque além dele ser um escritor gostoso de ler, é, mostra que a literatura russa é isso, é para todo mundo. Eu Uhum. gostei muito que você falou, Pedro, que você comenta para um pessoal que já está em português, que a galera não É. precisa ter medo. Nas minhas aulas de literatura russa, eu falo, gente, basta estar alfabetizado aqui, ó, tudo a gente entende. Né? Não tem nada que a gente não entenda, se ficar com dúvida, a gente vai tirando juntas. Uhum. Então, não ter medo, né? Enfrentar, conhecer, É dos isso. maiores aos menores livros, a literatura russa é para todo mundo. Ela traz reflexões super profundas, mas também tem histórias super divertidas. E muitas vezes elas todas estão no mesmo livro, então vale a pena seguir lendo e conhecendo. E eu estou muito feliz de falar disso aqui. Que bom. E você, João? É, porque assim, a gente fica muito animado também, acho que ela vai entender, porque Pushkin é um espaço pra gente discutir que é muito raro. São poucas as vezes que alguém fala pra gente, Entendi. você gosta de literatura russa? Eu falo de Pushkin. Vamos pegar pra você falar de Dostoiévski, vamos falar de Tolstói, vamos falar pra você falar de qualquer outra coisa. Mas Pushkin é muito difícil. E pra gente é muito frustrante quem estuda uma literatura russa. Porque assim, fala, cara, é tipo, sei lá, você querer ler literatura inglesa e não falar de Shakespeare, é um negócio muito doido, assim, é um negócio muito doido. Aham. Mas ele é muito bom, assim, o Evgeny Onegin é a obra principal dele, então se alguém realmente quiser se aventurar, assim, a obra principal do Pushkin, Evgeny Onegin, indiscutivelmente, e ela é muito boa, ela discute, e ela também é uma coisa meio de sátira, assim, ela é muito maneira, ela é muito maneira. Eu gosto muito da Dama de Espadas, eu acho que é um caminho melhor, por enquanto.
porque o inverso do Evgeny talvez seja um pouco mais chato, mas assim, a Dama de Espadas, os contos dele. O Dubrovsky é um conto que eu gosto muito, que é uma coisa meio Robin Hood russo, assim, um O negócio muito Fazedor de maneiro. Caixões, né? O Fazedor de Caixões, para quem já leu Gogol, tá tudo nesse livro, gente, da 34 que eu falei, que é a Dama dos Espadas e Tá. Outros Contos. Tá até aqui no Fazedor nome. de Caixões, cara, é tipo. É meio um texto do Gogol que o Pushkin tenta emular, assim, é muito legal. O Pushkin é um cara que, cara, vale muito a pena ler, porque ele é isso, é uma leitura muito simples. Se você gostou do Filho do Capitão, se o Filho do Capitão não foi um bicho de sete cabeças, nenhum texto do Pushkin vai ser um bicho de sete cabeças. Não Uhum. tem dificuldade, até aqueles que são em forma de verso, por exemplo, que é o que eu mais estudei, é o Cavaleiro de Bronze, por exemplo, que é um texto também muito legal. Ele é em verso, não tem dificuldade nenhuma. Você lê isso aqui, você lê ele sem problema nenhum, até porque a gente deu muita sorte, que a gente tem tradutores muito bons no Brasil, mesmo Temos, né? raros, a gente tem tradutores muito bons no Brasil de russo. Então, assim, eu acho uma excelente leitura. E eu acho que existe uma escola mais direta do Pushkin, se você quiser ler, também que é muito interessante. Se você quiser saber do Pushkin e para um Google, por exemplo, pô, é fantástico. É uma escola um pouco, por mais que tenha influência, é um pouco diferente, por exemplo, de um Dostoiévski. Então, às vezes, se você lê um Dostoiévski, você fala assim, pô, não é tanto para mim. Talvez se for para esses outros autores russos, que são bem diferentes, Eu inclusive, amo que a gente discutiu aqui, Turgenev. né? Você pegar uma coisa mais assim, você consegue caminhar melhor e você vai ver que a literatura russa é um negócio muito rico. E não é à toa que os russos são dos povos que mais leem no mundo, assim. É porque eles têm uma literatura muito rica, cara. E para onde eles quiserem correr, o que eles quiserem achar, eles vão achar um texto muito bom. E isso serve pra gente também. Se você quiser achar um romance bom, vai ter lá. Se você quiser achar uma paródia, uma comédia, um poema, qualquer coisa. É Se você verdade. procurar bem, você acha. Quando as pessoas me perguntam assim, Raquel, o que que eu leio de literatura russa? Eu sempre falo assim, o que que você gosta de ler? Porque vai ter um russo dentro do seu gosto. Sabe? Em É, vez de você se enfiar numa coisa que não tem nada a ver com é, você, só porque todo vai mundo ler. fala de. É, É. é isso, né? Às Por vezes a pessoa exemplo, eu fala, não ah, gostei comprei do Crime e meu primeiro Castigo. russo, Crime e Castigo, mas Eu eu não amo gostei. Dostoiévski, tá? Mas para um primeiro contato é desesperador, a pessoa vai odiar, porque é Eu não Gente, gostei. Eu não sou tão quando eu fã de entrei na Dostoiévski, faculdade por de exemplo. letras, eu fui parar no russo muito por acidente, assim, acontece muito rápido, tá, Pedro? E aí, quando eu já estava no russo e tal, eu não conhecia nada de literatura russa, eu falei, vou ler Crime e Castigo, Hum. né? Tem que ler. Mas É eu lógico, falava, você meu Deus, como eu vim entende parar o aqui, estilo do socorro. autor. Aí eu conheci Tolstói. E aí É, eu falei, é isso, que bom. E é. aí eu li tudo do Tolstói até eu conseguir voltar para o Dostoiévski. Hoje eu gosto muito, li também quase tudo do Dostoiévski, mas foi um processo, né? Foi um processo e eu li também porque eu tive que ler, porque é minha profissão, eu trabalho com isso. Hum. Então eu tinha que conhecer. E aí eu fui pegando gosto. Mas existem vários outros caminhos de entrada, né? Não precisa entrar pela porta que todo mundo entra. Cada um Entra tem um pela xodó porta na que faz literatura sentido russa. para você. É, exatamente. Tem um Pokémonzinho da literatura russa que te acompanha, que é seu, que você vai encontrar. Uhum. Que máximo. Ó, duvido que alguém aqui não saia com esse ânimo de vocês e essa paixão de vocês, com vontade de ler tudo de literatura russa. Mas muito obrigado, João Raquel. Foi muito, muito legal mesmo o papo, de verdade. Aprendi, sim. Se eu entrei com uma leitura que eu tinha gostado, saí gostando muito mais, entendendo muito mais o texto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado também. Obrigado por quem ficou até aqui, que está nos acompanhando. Chegamos à metade do nosso mês, desculpa, do nosso ano do Desafio Bookster. E mês que vem nos encontramos para falar sobre ditadura brasileira, com um romance de um autor contemporâneo nacional, que vai trazer um personagem homossexual. Então, tem gente já terminando e amando o livro. Tô animado, vou começar agora, que eu terminei a Filha do Capitão. E é isso. Obrigado mais uma vez, Raquel, João. Sigam eles nas redes sociais e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Ah,